último dia da Feira do Empreendedor, a 12ª edição da maior feira do empreendedorismo do estado do Maranhão, direto do Multicenter Negócios e Eventos. Por aqui você encontra segmentos diversos em busca de mais conexão com o mercado local, também para inspirar você que quer entrar nesse mercado empreendedor. Aqui nessa mesa agora, em mais uma edição do podcast com o Sebrae Você Pode Mais, a gente vai falar sobre expansão na área industrial. Minha gente, como é que a indústria maranhense pode ficar ainda mais competitiva? É por isso que estão aqui comigo hoje José Noleto, gerente da unidade de competitividade do Sebrae Maranhão. Obrigada pela presença, José. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco mais aí sobre competitividade dos negócios, em especial do setor industrial. Com a gente também aqui hoje, Carlos Jorge Taborda, ele que é coordenador do Observatório da Indústria da FIEMA, a Federação da Indústria do Maranhão. Obrigada pela presença. Obrigado também, Andressa. É muito bom falar da indústria aqui no podcast. Para completar o nosso time nessa conversa tão importante, a gente recebe também o Eclis Arruda Aguiar. Ele que é do Grupo Sunset, está há mais de 10 anos no mercado e em plena fase de expansão. Receber você também é muito bom para completar esse time hoje. Obrigada. Agradeço o convite. Vamos buscar aqui debater, bater um papo aqui com as pessoas, falar um pouco sobre o que a gente tem feito aí. Na cadeia inteira que a gente tem, né? Tanto desde a marca Açaí Sunset no varejo, distribuição e a parte de indústria também. Então vamos lá do primeiro passo, porque falar de indústria maranhense, falar dessa competitividade, falar de expansão, né? Vai muito além do que você faz inicialmente, que é aumentar a produção, né? Você precisa de estratégia, você precisa de planejamento, você precisa de inteligência para vencer essa competitividade, não é verdade? Então, vamos fazer essa conexão aqui com o Sebrae, aproveitar que o José está por aqui, para primeiro explicar para as pessoas por que essa fase ela pode ser crucial para a permanência dessa empresa no mercado. A decisão de expandir, ela não pode ser feita de qualquer maneira, né, José? Não, perfeito. Assim, quando a gente está falando dos pequenos negócios, do setor de indústria, de fato, é um setor muito relevante, é um setor que agrega mais valor ao seu produto, é um setor que a forma como ele está estruturada, ele diz muito sobre a economia de determinado território, de determinado estado. Então, o Sebrae tem uma estratégia muito clara de apoiar os pequenos negócios industriais. E essa estratégia está calçada em alguns fatores, assim, principalmente parcerias. Né? Parceria muito forte com a Federação das Indústrias do Estado do Maranhão. E com essa parceria a gente consegue chegar em praticamente todos os regionais que a gente trabalha. A gente tem uma unidade de políticas públicas que também cuida de uma retaguarda para que o empreendedor de sucesso, como está aqui o Hércules, ele tenha, de fato, uma retaguarda do ponto de vista, eu diria, de ambiente de negócio. Né? A gente também tem unidades de inovação, unidades que cuidam exatamente de melhoria de produto, melhoria de processo, para que a gente consiga entregar para os empreendedores realmente um ambiente que seja exatamente aquele de atualidade, de necessidades que eles têm. E o outro é uma unidade muito forte, que eu concluo essa primeira fase, de mercado. Né? Ter um produto muito adequado ao que o mercado está exigindo. Você tem hoje um consumidor muito exigente, né, Carlos? Assim, um consumidor cada vez mais seletivo, e a indústria tem que estar de olho nesse mercado, nesse consumidor, nessas variantes, nessas variáveis. Tá? Em relação à expansão, a gente fala que expandir um negócio não é necessariamente abrir só filiais. Você precisa de uma estruturação desse negócio, você precisa de uma maturidade desse negócio, você precisa cristalizar essa marca para que essa marca de fato seja forte. E um terceiro ponto que é muito importante é a capacidade de apoio a quem vai, ao franqueado, a quem está lá na ponta, em conexão direta com o consumidor. Tem que estar validado no mercado, e eu acho que essa é a palavra-chave, né? Que você conseguiu fazer com que acontecesse com a sua empresa para dar esse próximo passo agora da expansão. Eclis, conta pra gente como é que foi essa tua decisão. Tá, vamos lá. A gente começou como franqueado, eu comecei com uma franquia ainda quando eu era CLT, trabalhei no mercado financeiro por 15 anos. E as coisas aconteceram e em 3 anos a gente estava com 5 operações, já 5 lojas.
e surgiu a necessidade da gente começar um primeiro passo de verticalização. Naquele momento, a gente tinha a marca no varejo, a rede de açaiterias, mas a gente precisava já de uma distribuidora. A distribuidora veio para a gente não só facilitar a logística e a centralização da operação para as nossas lojas, mas também a gente começa a ver algumas possibilidades no mercado. Naquele momento, isso eu estou falando em 2016, a gente começou a ver um aumento muito grande de açaiterias. As açaiterias começaram a tomar o mercado e tomar uma fatia do mercado de sorveteria também, e a gente viu uma possibilidade de, com a distribuidora, comprando de uma indústria, a gente começar a vender para outras açaiterias também, os produtos que fazem o negócio funcionar. Quando a gente, em 2020, pós-pandemia, em 2021, que a gente decidiu que o Açaí Sunset ia virar franquia, a gente buscou o apoio do Sebrae para fazer um plano, para fazer, na verdade, um estudo de viabilidade, que é o primeiro ponto. Em seguida, a gente formatou toda a nossa operação para virar uma rede de franquias. E quando a gente vira franquia, a gente começa, nesse negócio de açaí, começa a ver a necessidade de industrializar. Por quê? Porque é um produto muito sazonal. E aí vem a questão da estratégia também, é um produto sazonal que você... Quando eu penso em franquear, eu tenho que pensar na margem e na ponta, na margem do franqueado. Quando eu tenho uma indústria, quando eu verticalizo já para uma indústria, eu começo a ter esse controle da margem ou ajustar a margem de acordo com o mercado e fazer com que o meu franqueado tenha um lucro também. Então, esse foi a lógica do negócio. Hoje a gente tem uma indústria, tudo que a gente vende no Açaí Sunset é fabricado aqui em São Luís. A FIEMA nos apoia muito com a parte de organização documental, com a parte de orientação, de como lidar com a indústria, de todos os processos. E o Sebrae é um grande parceiro nosso, principalmente com o Sebrae Tech. A gente usa muito o Sebrae Tech para nos auxiliar com contratação de consultorias, com contratação de pessoas especializadas que vão fazer com que o negócio aconteça de verdade. Isso que o Equis traz para nós é muito interessante, porque vem para a base de tudo, né? Se o empreendedor ele não busca essa orientação, esse conhecimento, ele não consegue fazer com que os sonhos que existem na cabeça do empreendedor sejam concretizados. E ele fala sobre essa orientação importante que a FIEMA deu. Carlos, eu queria que você falasse um pouco sobre o papel da Federação da Indústria do Maranhão nesse processo. Andressa, assim, quando a gente fala da federação, e é muito comum a gente sempre se referir à FIEMA, na realidade, nós somos um conjunto de várias entidades. Então, a gente tem a FIEMA, que é a própria Federação das Indústrias, que trabalha muito na defesa de interesses e apoiando as indústrias no mercado. Nós temos o SENAI, que é o nosso braço de capacitação técnica. No SENAI, a gente trabalha com duas linhas. A capacitação de mão de obra. Então, por exemplo, o trabalhador do Equis, ele pode ser capacitado no SENAI para poder aperfeiçoar o seu trabalho, as suas atividades. E no SENAI, a gente também tem consultoria. Essa vertente da consultoria do SENAI casa muito com o Sebrae, e surge o Sebrae Tech, que o Equis acabou de mencionar, que é quando as nossas duas entidades, o SENAI e o Sebrae, trabalham em conjunto em prol da pequena indústria. Nós temos também o IEL, Instituto Evaldo Lodge, que aí já cuida da capacitação da gestão da empresa, olhando todo o corpo gerencial, olhando a diretoria da empresa, já preparando essa estrutura para expandir. E nós temos a nossa entidade também, que é o SESI, o Serviço Social da Indústria, que aí o SESI já foca, no caso da indústria, como é o caso do Equis, em cuidar da saúde e da segurança do trabalhador da indústria. Porque assim, não adianta só a gente querer que o trabalhador seja muito produtivo sem garantir que ele vai ser produtivo, mas com saúde e com segurança, para que ele vá trabalhar, mas volte para casa com tranquilidade para a família. Então, assim, esse conjunto de entidades é focado em apoiar a indústria, e quando eu falo de indústria, desde micro, pequena, média, até a grande indústria, para que ela tenha uma atuação cada vez mais forte no mercado.
o nosso trabalho com as indústrias, com o Sebrae, com outros parceiros, é justamente no intuito de ampliar as oportunidades de mercado para que as nossas indústrias cresçam. E no Maranhão nós temos muita coisa boa, Andresa. Isso, assim, é fantástico quando a gente roda, não só São Luís, mas o interior também, a gente vê o que nós temos de bom no Maranhão. E a Feira do Empreendedor, ela é muito importante nesse aspecto, de mostrar para a população, mostrar para outros empresários tudo aquilo que a gente tem de bom. Quem nunca foi na Açaí Sunset, comeu um açaí, se deliciou e viu, poxa, que coisa boa. E a Açaí Sunset é daqui, é nossa. Então, nós temos muita coisa boa para mostrar e muita coisa boa para aproveitar. Muitas memórias afetivas sendo mantidas por meio desse sonho de Ecos. Agora eu queria aproveitar para falar sobre os desafios enfrentados, principalmente porque quem pensa em fazer exatamente esse caminho, em expandir, José, conta pra gente quais são esses desafios e como o Sebrae ajuda os empresários a superarem isso. Perfeito. Assim, tem um aspecto muito interessante no trabalho do Sebrae, que nos traz, eu diria ali, o nosso propósito, mas também muita responsabilidade, porque a gente está lidando com sonhos, né? Com sonho de empreender. Quando alguém empreende, ele está levando consigo ali o seu sonho, o sonho de infância, o que foi construindo ao longo do tempo. Às vezes de uma família toda. Exatamente, isso que está trazendo de uma família, da comunidade, do vizinho. Então, empreender traz consigo toda essa carga também emocional, no sentido assim, de você concretizar aquilo que você imaginou. Então, a gente leva isso com muita responsabilidade, no sentido de que a gente vai trabalhar duramente, como a gente está trabalhando aqui na Feira do Empreendedor, para que a gente consiga dar as melhores condições para quem quer empreender, né? E a gente trabalha em várias frentes. Assim. O Carlos foi muito feliz dessa parceria muito forte, mas a gente tem um leque de possibilidades de apoiar o empreendedor. Então, o empreendedor busca o Sebrae, e aí a gente vai, naquele primeiro contato, uma conversa inicial, a gente vai decodificando e entendendo exatamente quais são os caminhos que a gente tem que buscar. Tem empreendedores assim que já chegam praticamente com o seu caminho pronto, a gente vai ali ajustando. Tem outros que chegam buscando ainda com uma ideia na cabeça, e a gente vai formatando um plano de negócio, vai ajustando, vai orientando, dando as primeiras orientações para que ele consiga ir desenhando esse negócio, e ele vai sentindo ali, vai olhando o mercado, vai olhando os custos iniciais, vai testando as situações. Então, são situações diversas que a gente encontra, mas fundamentalmente a gente acredita muito no empreendedor maranhense, a gente acredita muito nessa capacidade que ele tem de acordar cedo, de trabalhar, de lutar. O que a gente busca aqui entre entidades como o Sebrae, como a Federação das Indústrias, como a CEINC, como outros parceiros que a gente tem, é justamente de abreviar caminhos, de fazer com que conhecimento acadêmico associado à experiência que esses empreendedores e essas empreendedoras têm, que é muito rica, são histórias belíssimas, a gente consiga equacionar e, como eu falei, enfrentar esses desafios compostos, desafios de mercado, de inovação, de estar sempre, né, trazendo novidades, de estar sempre... Mas a gente tem muito orgulho assim, quando uma marca maranhense consegue sucesso. E aí, não é vai consumir o açaí Santos, não é porque ele é maranhense, é porque ele é bom, porque ele tem qualidade, porque ele tem responsabilidade, porque ele tem pessoas por trás desse sonho e eles têm um universo aí para expandir. A gente já falou aqui em diversas oportunidades no nosso podcast sobre a importância do Sebrae Tech, que você citou aqui. Mas para quem está chegando agora, quem está conhecendo esse programa tão importante, né? O que você diria, como você descreve o passo a passo da tua empresa junto ao Sebrae para que vocês chegassem a esse resultado? Vamos lá. Primeira coisa que eu fiz no Sebrae, assim, quando eu saí do mercado, eu já empreendia, mas aí eu sentia a necessidade de buscar um autoconhecimento. Então eu fiz o Empretec. O Empretec foi um divisor de águas para mim. Fiz em 2016 o meu Empretec, na época. Então, e é uma coisa que eu penso. Eu acho que quem quer empreender tem que pensar em 5 pilares. O primeiro pilar é o pilar emocional, o pilar como pessoa, é você entender o que você quer, onde você quer chegar, você entender os seus desafios
emocionais, estar ciente de que empreender é um ambiente, às vezes, inóspito, é um ambiente gratificante. Muita gente empreende, começa a empreender e pensa em ter tempo. E assim, não, eu quero ter uma melhor qualidade de vida, mas eu vou te falar uma coisa, quem empreende não ganha tempo, ganha poder de decisão. É diferente, tempo e poder de decisão. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você entender em que mercado você quer atuar. Em alguma coisa que você já tem afinidade, por exemplo, alguma coisa que causa, que desperta o interesse, desperta aquela chamazinha de que você pode ajudar a sociedade, que você pode ajudar as pessoas, que você pode ganhar dinheiro também, que ninguém empreende, às vezes, por caridade. Ninguém, assim, a gente não está falando aqui de ONGs, né? Então, esse é o segundo ponto, é entender o seu mercado, e aí o Sebrae pode também te ajudar com um estudo de mercado, você pode fazer um plano de negócios, por exemplo, a partir de uma ideia que você tenha, isso é muito interessante. Terceiro pilar, e aí é o pilar de processos, e aí sim, você vai ter que pensar em processos financeiros, em processos comerciais, em processos de gestão de pessoas também, isso é um pilar importantíssimo. Quarto pilar, e aí é o pilar de gestão de pessoas mesmo. É você começar a entender, assim, a gente está num momento hoje, todo mundo fala, está difícil contratar. Eu penso que é difícil contratar desde que começou esse negócio de CLT. Nunca foi fácil. O que acontece? Hoje o mundo está muito mais rápido e não adianta você usar as técnicas de gestão de pessoas e antigamente. Então, você tem que vender sonhos, você tem que ser um vendedor de sonhos, você tem que ser uma pessoa transparente com a tua equipe, você tem que mostrar qual o caminho. Eu costumo dizer lá na empresa que quando você não sabe que caminho seguir, qualquer caminho serve. Então, e aí está um grande perigo, porque você pode dar muitas voltas e voltar ao mesmo ponto e pensar que não está andando, que não está seguindo por um objetivo certo. E o quinto pilar, e aí é um pilar que eu acho que é fundamental, a gente lá no Açaí Sunset, no Grupo Sunset, a gente é conhecido por duas coisas. O melhor produto, que eu acho que é a obrigação, e também o melhor atendimento. A gente cuida da jornada, a gente treina nossos funcionários periodicamente, a gente mede eles e premia os melhores. Então, a gente pensa no cliente, a gente ouve o cliente, o empresário às vezes, e aí vai lá para aquele primeiro pilar, ele não quer ouvir críticas, ele se culpa demais e por vezes ele não entende que o cliente que critica, o cliente que dá uma dica para ele ou que sugere alguma melhoria para ele, aquele cliente é o cara que gosta dele, é o cliente recorrente, é aquele cliente que continua indo no teu negócio. Então, eu acho que entender esses 5 pilares, trabalhando eles, você consegue fazer um negócio de sucesso. E com apoio técnico, com apoio também de conhecimento do Sebrae, do Sistema S, do FIEMA como um todo, a coisa acontece. Carlos, vamos falar sobre a importância do Observatório da Indústria nesse processo também. E o que vocês têm observado, né, diante desse trabalho tão importante, os indicadores aqui do nosso estado do Maranhão, dessas empresas que atuam nessa área? Então, Andressa, o Observatório é uma unidade do sistema, nós somos ligados à FIEMA, nós temos 2 anos de atuação, é uma área nova, que o principal objetivo é essa área de inteligência de dados da federação. Então, o que é que a gente faz lá? A gente concentra dados do Maranhão, os mais diversos que você possa imaginar, de educação, de saúde, mercado de trabalho, comércio exterior. E o objetivo dessa concentração de dados é que a gente possa subsidiar tanto o sistema, todas as entidades que eu falei, o SESI, o SENAI, IEL e a própria federação, assim como o industrial, para tomar decisões baseadas em dados. Porque o Eckley foi muito feliz quando ele falou na questão emocional. Muitas vezes um empreendedor, ele tem aquela vontade, aquele ímpeto. Normalmente esse ímpeto ele vem porque ele tem uma boa competência técnica no que ele faz, ele conhece, então ele se torna empreendedor, mas ele normalmente começa a empreender no feeling, na percepção dele. Ele acredita que tem mercado, ele acredita que tem potencial para atender esse mercado, então ele tem uma série de crenças e baseado nessas crenças ele empreende. E graças a Deus ele tem essas crenças, porque senão nós não teríamos empreendedores.
Mas o que é que acontece? A partir do momento que ele já começa a empreender, ele já está no mercado, ele precisa ter dados reais, dados robustos sobre o mercado para poder nortear o crescimento dele. Então, assim, inclusive esses dados vão ajudar a estruturar os processos. Porque ele tem que saber, por exemplo, não vamos falar da açaí Sunset, tem que saber em que momento do dia o consumidor consome mais açaí, de qual produto ele agrega ao açaí dele. Então, isso tudo são dados que o empreendedor tem que ter para poder estruturar a sua operação. E quanto mais dados e mais confiáveis, de melhor qualidade, melhores as decisões. Então, por exemplo, só para encerrar e dar um exemplo real. Se o Eclis não tiver dados fidedignos da sua operação, ele pode acabar comprando um insumo num volume muito maior do que, de fato, ele tem demanda no mercado. Então, isso vai gerar prejuízo. Então, o que o observatório faz é isso, é prover o sistema FIEMA, prover o empresário de dados qualificados para que ele possa tomar decisões e deixar a operação dele mais robusta. Hoje, a Açaí Sunset tem quantas unidades aqui no nosso estado? Hoje são 15 unidades em São Luís. A gente está agora trabalhando para chegar em 50 unidades até o final do ano que vem por todo o estado do Maranhão. Nós somos a rede dominante aqui em São Luís. Essa questão de dados ela é interessante e aí eu caso com a questão da gestão de pessoas e até o uso de IA. Lá na empresa eu tenho estimulado muito o uso de IA, mas não apenas ali no básico. O pessoal vai lá, tira uma dúvida, bota uma planilha e tal. A gente cria muitos programinhas. Eu criei um programinha aqui, por exemplo, a minha equipe criou, né? A gente discutiu e criou um programa aqui, ó, para a Feira do Empreendedor. A gente pega todos os leads aqui. Por exemplo, você pega, deixa eu pegar aqui, ó. Você vem aqui, Sebrae aqui. Leads Açaí Sunset. Nós captamos nesses 2 dias 67 leads, 23 sobre franquia, 11 leads quentes. Eu tenho aqui o histórico de todo o pessoal, de todos os clientes que visitaram. Eu tenho aqui o bate-papo de todos, se o lead é quente, morno, frio. Isso tudo aqui, detalhe, a gente pega esse código de barras aqui, ó, o sistema lê o código de barras, já pega todos os dados do cliente e quem está atendendo ele lá no nosso stand já põe aqui as informações. Então, segunda-feira, amanhã a gente já vai ligar imediatamente para todos os leads, começando pelos leads quentes, para tentar vender franquia, para falar sobre a Feira do Empreendedor. Trabalhando de uma forma assertiva, né? Aquilo, a gente tem que saber para onde está indo. Então, a gente teve 67 pessoas interessadas em comprar produtos da fábrica do Açaí Sunset para revender os seus negócios e alguns querendo franquia também. Então, é um caso prático aqui de como funciona esse negócio de gestão de pessoas, enfim, e de como os dados são importantes para você ter um direcionamento mais claro. Isso. Agora, pensa no orgulho que eu sinto de ouvir um empresário falando da importância de ter dados. Porque, assim, é uma coisa que a gente tenta mostrar muito no observatório, que dados ajudam o empresário a tomar as decisões corretas. Então, ele já vai sair daqui amanhã, literalmente amanhã, segunda-feira, ele já tem possibilidades de expandir o seu negócio. Então, isso é fantástico. São as consequências da Feira do Empreendedor, né? E o mais importante de tudo é você não perder a oportunidade, porque aqui o que não falta é oportunidade, né, José? É isso. Assim, muito interessante que eu poderia falar dos programas do Sebrae, mas nada melhor do que o empreendedor falar, né, da utilidade, da utilização, de como ele pega um produto e ele expande, né? Isso é uma ideia fantástica. E o recado do Sebrae é sempre esse, assim, né, de que o empreendedor procura o Sebrae. A gente tem um trabalho ali com consultorias, a gente coloca consultores dentro da fábrica, a gente tem soluções ali de melhoria da eficiência do chão de fábrica, do manufacturing ali com o Senai, com uma parceria com a FIEMA, de eficiência energética, de gestão de resíduos, de um olho em ESG, sustentabilidade, melhoria de produto. A gente tem produtos, como o Carlos falou, fantásticos. A gente tem nossas cachaças, nossa geleia, nossos queijos, nossos lácteos. E tem muitos produtos que, por vezes,
estão precisando de um rótulo, estão precisando de... Já usei muito. Inclusive Inclusive, eu estou com uma contratada essa semana de atualização de embalagens. Atualização de embalagem, eu quero melhorar a fachada, eu estou com um empreendimento ali, mas estou gastando muita energia, a gente faz um plano de eficiência energética, o visual da loja, então a gente está junto aqui com esses parceiros, a gente leva esses empreendedores para conhecer outras experiências em outras cidades do Maranhão, em outros estados do Brasil, a gente leva essa turma também para fora, assim, feiras internacionais, justamente para a gente sempre trazer novidades para o empreendedor maranhense. E a Feira do Empreendedor é uma síntese de tudo isso, né? A Feira do Empreendedor, ela tem esse poder de agregar, de trazer as pessoas, né? E fundamentalmente de conectar as pessoas com boas histórias, né? História de quem empreende, de quem se supera. Esse é o sentido. Vamos olhar um pouco mais para frente, já que Ecris já está pensando no pós-Feira do Empreendedor, aproveitar isso também para falar um pouco sobre as tendências, tá, Carlos? As tendências que os empresários precisam acompanhar para manter esses negócios competitivos. Olha, falando em tendências, o que o empresário tem que entender é que cada vez mais o consumidor é um consumidor individual. Então, assim, nós já passamos há um bom tempo daquele consumo de massa, em que a gente tinha um produto para atender toda a população. Isso não existe mais, não deve existir mais. Até porque a gente tem visto uma variedade cada vez maior de pessoas. Então, nós temos pessoas, por exemplo, que são intolerantes à lactose, pessoas que são intolerantes ao glúten. Então, as pessoas, cada vez mais, elas têm características que as individualizam. Então, a gente tem que perceber essas características e criar produtos para essas pessoas. Que muitas vezes a pessoa, não é só porque ela gosta mais do azul do que do verde, ou porque ela quer mais comprido, ou um produto mais curtinho. Não é só isso. Muitas vezes é uma necessidade que a pessoa tem. Isso. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo real. Na minha equipe lá no Observatório, eu tenho uma pessoa, que é a Josi, que ela é intolerante à lactose. Então, nós todos no Observatório já começamos a perceber que quando a gente comprar algum produto alimentício, por exemplo, uma manteiga para a gente passar no biscoito, alguma coisa assim, a gente tem que comprar sem glúten. Porque é uma necessidade. A gente não vai comprar alguma coisa que lhe faça mal. Então, o consumidor, o empresário tem que perceber isso. Ele tem que estar preparado para atender diversos públicos, com diversas características, diversas necessidades, não só necessidades em termos de saúde, mas necessidades até, por exemplo, de produtos com suplementação de vitaminas, alguma coisa assim, porque, como eu falei no início, cada vez mais o nosso consumidor é um consumidor individual, é um consumidor que tem desejos, tem características muito particulares, e para que a gente consiga se manter no mercado, a gente tem que perceber isso. Já passou daquela época de fazer tudo igual para todo mundo, a pessoa compra se ela quiser, se não quiser não compra. Não existe mais isso. As pessoas são diferentes, têm gostos diferentes, têm necessidades diferentes, e a gente tem que perceber isso e respeitar e valorizar, porque é isso que isso é a coisa mais bonita de sermos pessoas. Nós somos diferentes. E é essas diferenças que nos complementam e fazem a gente evoluir. Isso, mas é interessante isso porque à medida que o consumidor está exigente em relação a ter um produto muito próprio para ele, mas ele também está disposto a bancar. A gente vive um momento de premiumização no mercado. Eu estava, um dado até da ABAD, da Associação Nacional de Distribuidores e Atacadistas, hoje o consumidor da classe popular, ele já não vai no produto mais popular, ele já está começando a olhar para um produto, o segundo ali da prateleira. Ele tem que ter qualidade. Ele já está buscando mais qualidade, ele já começa a observar isso. O dinheiro está caro, ele está dando mais valor para o que ele quer. Segunda coisa, a questão de, principalmente aí, isso também, você vê, eu fui pelo Sebrae, eu fui no ano passado para a China e esse ano eu fui para a NRF. Então, a Feira Internacional de Tendências de Varejo foi muito bom. Você vê hoje aquela questão do efeito Monjaro, as pessoas estão muito preocupadas em perder peso, e isso onde é que afeta no varejo? Afeta principalmente na diminuição das porções.
As porções dos alimentos estão menores, as pessoas estão preocupadas em comer alimentos funcionais. Falaste essa questão do zero lactose. Isso aí é uma estratégia fundamental para quem tem operação, para quem tem negócio. Por quê? Porque não é esse produto que vai te dar dinheiro. Porém, essa pessoa da tua equipe, ela influencia todas as outras. As pessoas vão comprar naquele lugar que tem o leite zero lactose por causa dela. Exatamente. Entendeu? Então, aquela pessoa que influencia leva outras pessoas para o seu negócio. Então, é uma estratégia de negócio importante. Essa questão do efeito Monjaro, produtos com proteína, produtos com colágeno, por exemplo. Sim. As pessoas hoje, a nova geração, ela não está consumindo bebida alcoólica, você vê a questão de tanto quanto antigamente. Então, os índices de bebida alcoólica estão caindo absurdamente. Hoje, aquelas bebidas refresh. Estamos lançando aqui na feira, no Açaí Sunset, na área de alimentação, a gente está lançando a nossa bebida refresh, que é uma bebida com energético ou com base água, zero açúcar, zero álcool, já tem como uma tendência para esse público novo. Então, a gente tem que estar antenado nessas novas tendências de consumo. Né? Aquela questão do monoproduto ampliado também, eu costumo dizer que a gente lá no Açaí Sunset e no Grupo Sunset, a gente não quer ser sorveteria. Nós somos uma açaiteria de verdade. A gente entende que quando a gente pensa como sorveteria, a gente entra num mercado de sobremesa. Quando a gente pensa como uma açaiteria de verdade, eu atendo a mesma pessoa em diversos momentos do dia dele, seja no pré-treino, seja na substituição de um alimento de forma rápida, um alimento saudável, seja naquele momento em que ele vai com o filho lá, depois da escola, depois do treino do filho também. Então a gente consegue ter aí 3 momentos de consumo ao invés de um. Entendeu? Então, esses são detalhes interessantes que a gente tem que estar atento. Isso é gestão estratégica. E é tudo isso que você encontra aqui na Feira do Empreendedor. José Noleto, quero muito agradecer sua presença aqui no nosso podcast Com Sebrae Você Pode Mais. Obrigada pela participação. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco do Sebrae, mas fundamentalmente de ouvir uma bela história de um empreendedor maranhense, de uma marca maranhense. Fica muito feliz, né? A satisfação do trabalho é exatamente isso, assim, de permitir que os sonhos do Hércules, da sua empresa, da sua marca, se expandam cada vez mais. Esse é o sentido. Procure o Sebrae, quem está lá justamente para apoiar. À disposição. Tem o site do Sebrae, tem a rede social, tem o estilo tem site, rede social. Temos 12 unidades regionais nas principais cidades do Maranhão. Tem atendimento presencial. Fala-se muito no digital, mas o Sebrae tem um diferencial com essa capilaridade. Os colegas que estão no interior ali, estão no chão de fábrica, estão visitando, estão conversando. Eu digo assim, se não tiver nada para fazer e todo mundo tem muita coisa, passa no Sebrae, toma um cafezinho, conversa que você vai encontrar um caminho. E o resultado vem. O resultado vem. Obrigado. Carlos, obrigado pela sua participação. Bom, Andressa, assim, é uma felicidade a gente estar aqui. E como bem falou o Noleto, a gente se realiza quando vem um empreendedor prosperando, principalmente uma indústria. Né? Porque nós existimos, todo o sistema FEMA existe, para apoiar a indústria para que ela cresça. Porque nós entendemos que indústria forte, Estado forte. Então, quanto mais indústrias nós tivermos no Maranhão, quanto mais fortes elas forem, melhor para o nosso Estado, é tudo que nós queremos. Muito obrigado. A gente que agradece. Hércules Arruda Aguiar, que exemplo que você trouxe para nós hoje. A gente deseja sucesso para a Açaí Sunset. E também sucesso nesse casamento com o Sebrae, com o Observatório da Indústria e todos os parceiros que também estão presentes aqui na Feira do Empreendedor. Eu que agradeço o convite. Eu costumo dizer que ninguém cresce só. Quanto mais você tem conexões, quanto mais você faz networking, quanto mais você também entrega valor para os parceiros, a recompensa vem do. Eu que agradeço todos os meus parceiros, agradeço a oportunidade e o espaço que o Sebrae está dando para a gente aqui. É só o começo dessa maratona, a gente vai seguir por aqui com muitas outras conversas inspiradoras. Com o Sebrae, você pode mais.